Boa noite, alunos. Estou gravando este vídeo para ajudá-los na resolução do sexto roteiro. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, então vamos começar, né? O roteiro de biologia. Neste roteiro, nós vamos falar, então, sobre genética e hereditariedade, né? Então, a genética é uma das inúmeras ciências biológicas capazes de gerar produtos e serviços, ou seja, faz parte do conceito da biotecnologia. Então, biologia, né, está junto com a biotecnologia. Hereditariedade, né? Então, para iniciar os estudos, reflita sobre o ditado popular: filho de peixe, peixinho é. O que significa a frase para você? Certamente você já ouviu falar, né? Ai, filho de peixe, peixinho é. O que significa essa palavra para vocês? Qual a relação observável entre pais e filhos? Né? Pais, mães, filhos. Tipo assim, o filho parece com a mãe, ou o filho parece com o pai, cor da pele, cor dos olhos, formato do queixo, né? Todos os filhos são iguais aos pais, né? Certamente vocês já viram, né? Casais com filhos que, assim, quando vocês olham, falam assim, nossa, nem parece filho do casal, né? Porque às vezes parece com um avô, né? Com os avós, então os ascendentes lá atrás. O fato do filho de peixe ser um peixinho estaria relacionado à genética ou à hereditariedade? O que vocês acham, né? Então, o que seria aí uma diferença da genética e a hereditariedade? Qual o seu conceito de hereditariedade? Então, falando um pouquinho de genética, né? Então, genética é a parte da biologia, né, que estuda as características, né? O DNA, as características herdadas, né, de pais para filhos, através da hereditariedade. Um pouco da história da genética. Aqui tem uma breve, né, um resumo da parte da genética. Então, ele diz assim: a genética, né, é a parte da biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a forma como as características são repassadas de geração para geração. Considera-se que essa ciência iniciou-se com os experimentos e leis propostas por um monge chamado Gregor Mendel. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mendel, né? É considerado o pai da genética. Os estudos do monge Gregor Mendel foram a base para explicar os mecanismos de hereditariedade. Ainda hoje são reconhecidos como uma das maiores descobertas da biologia. Isso fez com que o Mendel fosse considerado o pai da genética. Como eu já falei para vocês, né? Ele fez um experimento, ele cruzou ervilhas, né? De cores diferentes, aparência diferente, e obteve resultados diferentes, tá? Então, com esse experimento, ele ficou conhecido como o pai da genética. Aqui fala um pouquinho dele, né? A história dele, como eu já falei para vocês. Aqui nesse quadro, vocês vão observar. Então, por que Mendel é considerado o pai da genética? Tem uma pergunta, né? Como eu falei para vocês, ele é considerado o pai da genética porque ele quis testar, né? Então, um experimento com ervilhas. Então, ele, no caso aqui, ele cruzou formas da semente. Então, tinha a semente lisa e rugosa, cor da semente amarela e verde, cor da casca cinza e branca, forma da vagem inflada ou comprimida, cor da vagem verde e amarela, posição das flores axilar, terminal e altura das flores alta e baixa. Então, ele foi cruzando, né? E aí ele chamou de gene dominante e recessivo. Então, para essas características aqui, ó, ele usou um termo dominante. E para essas características, ele usou o termo recessivo. Então, dominante, veja o exemplo do lado, né, abaixo. Então, por exemplo, ele fez um cruzamento. Vzão, Vzinho, vou explicar para vocês como que ele fez. Então, aqui, antes de passar o cruzamento, eu vou falar um pouquinho das leis de Mendel, né? Então, a primeira lei de Mendel diz o seguinte, ó, lei da hereditariedade, onde as características hereditárias são determinadas por fatores herdados dos pais e das mães na mesma proporção. Tais fatores se separam na formação dos gametas, né? Vocês vão ver que
Tem geração que eles não vão ser iguais aos pais, tá? Eles vão sofrer uma separação aí. Indivíduos de linhagens puras possuem todos os seus gametas iguais, ao passo que híbridos, né? No caso híbridos aí, os descendentes, tá? Produzirão 2 tipos distintos, também na mesma proporção. E a segunda lei de Mendel, também conhecida como lei da segregação independente, ela estabelece que cada par de alelos, né, segrega-se de maneira independente de outros pares de alelos durante a formação dos gametas. Então, alelo aí, no caso, é a formação, né, o representante dos cromossomos. Agora, veja esse exemplo aqui que vocês vão entender, o que eu falei lá acima. Então, tipo assim, ó, ele cruzou ervilhas amarelas com ervilhas verdes. Para a ervilha amarela, ele usou um termo dominante, ele usou a letra V, né? Vzão, Vzão, um Vzinho, Vzinho. Ele poderia usar outras letras, tá? Mas nesse exemplo, ele usou a letra V. Então, ele usou a maiúscula, né? O V maiúsculo, que representa o termo dominante e de cor amarela. E ele cruzou, né, com uma ervilha recessiva, Vzinho, Vzinho, de cor verde. Então, aqui está, né, as ervilhas puras, tá? Ó, tá? Vzão, Vzão, amarela, Vzinho, Vzinho, verde. Depois disso, resultou os híbridos F1 e F2. Então, esses dois é resultado desses dois, e esses 4 é resultado desses dois. Só para vocês entenderem, ó. Então, os genes, né? As letras aqui, ó. O que ele fez? Ele pegou esse Vzão, ele uniu com esse Vzinho. Saiu Vzão, Vzinho. Aí, esse Vzão, ele uniu com outro Vzinho, ó. Que também deu Vzão, Vzinho. Então, ficou iguais. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, tá? Então, ficou um dominante e um recessivo, um dominante e um recessivo. Como o nome fala dominante, né, que domina, então prevaleceu a cor amarela aqui, ó, já que houve, né, o dominante aqui no caso era a cor amarela, então essa geração foram todas as amarelas, tá? Quando ia ser só verde? Quando tivesse só o Vzinho e Vzinho, como aqui, ó. Então, repare que em F2, os novos híbridos dessa geração de F1, já obteve 3 ervilhas amarelas e uma verde. O que aconteceu aqui? Então, ele pegou Vzão com esse Vzão, que deu Vzão, Vzão. Esse Vzão com esse Vzinho, Vzão, Vzinho. Este Vzinho com este Vzão, que também deu Vzão, Vzinho. O que ele na forma seria Vzinho, Vzão. Mas ele considerou o dominante na frente, não por isso que ficou igual a esse, tá? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. E por último, este Vzinho com este Vzinho, que deu os dois recessivos aqui, ó, Vzinho, Vzinho. Então, que deu a cor verde, né? Então, vocês entenderam? Ó. Então, aqui foi as puras, né? Que tinha as siglas Vzão e Vzão, as siglas Vzinho e Vzinho. Aí, na geração, né, na F1, obteve um Vzão e um Vzinho, um Vzão e um Vzinho, que veio do pai, né, no caso, um do macho da fêmea, um do macho da fêmea. Aqui também, né, só que aqui já resultou 4 só. Então, como o dominante era amarelo, predominou a cor amarela. Aqui tá explicando a mesma maneira anterior, só que de forma diferente. Então, daí nós fizemos, né, os exercícios, nós fazemos assim, ó, colocamos os gametas, né, masculino na ordem, não tem uma ordem, né, horizontal ou vertical, você pode colocar, ó, os gametas femininos ou masculino, tanto faz. Aí você coloca, se você colocou o feminino aqui, aqui vai ser masculino, se você colocou o feminino aqui, aqui vai ser masculino, né? Aí você faz a mesma coisa, né, comparando com o anterior. Então, ficou, ó, Vzão com Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, você considera dominante na frente, não fica Vzão, Vzinho. E Vzinho com Vzinho, que deu esses dois recessivos aqui. Então, você pode analisar que, ó, o quadro todo corresponde a 100%.
Cada resultado corresponde a 25%. Então, das amarelas, das ervilhas amarelas, você obteve 3 quadros, ó. Este, que ao todo corresponde 3/4, né? Ou 75%. E esse aqui, ó, vezinho verde, dos 4 quadros, né? Do resultado dos 4 resultados, só um foi verde. Então, ele corresponde a 1/4 ou 25%, tá? Observe esse 4, né? O exercício 4. Cruzando servilhas verdes, vezinho, que é o recessivo que eu falei para vocês, né? Com ervilhas amarelas dominante, vezão, vezinho, ou vezão, os descendentes serão. Aí vocês, a partir desta tabela, vocês vão tentar, né, ver se a alternativa A é correta, onde fala 100% vezinho verde. É só analisar, ó, deu 100% verde? Não, né, que tem amarelo aqui. 100% amarela, né? 50% amarela, 50% verde. 25 verdes, né, amarelas, 50 verdes e 25 amarelas. Para vocês saberem a alternativa correta, vocês têm que fazer essa forma aqui, ó, tá? Como que está aqui. Só que ali vocês vão colocar nos gametas o vezão com vezinho e vezinho. Vejam, aqui tem vezão e vezinho. No exercício 4, um dos gametas vai ser vezinho também, ó, vezinho, os dois vai ser vezinho. E daí vocês vão fazer a mesma coisa. Então, vocês vão cruzar, né, tipo uma propriedade distributiva da matemática. Então, esse com esse e esse com esse. Depois, vocês vão pegar esse com esse e esse com esse. E vão colocar os valores aqui, tá? Bom, pessoal, é isso, né? Espero ter, assim, ajudado a entender um pouquinho. A genética é uma matéria, assim, né? É um pouquinho, né, complicada. Não é assim um bicho de 7 cabeças, né? Mas só a gente prestar atenção direito, né? Nas definições, nas fórmulas, né? No fazer o exercício, que vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Qualquer coisa vocês me chamem no WhatsApp. E é isso aí. Boa noite a todos.